No vídeo de hoje, o pastor Arilton vai responder uma pergunta a respeito da validade do sábado semanal. Muitas pessoas argumentam que ao longo da história, o ciclo semanal teria sofrido alterações, seja por mudanças no calendário ou dias que foram suprimidos e alterados ao longo da história, assim como alterações geográficas que afetaram a contagem exata dos dias. Alguns chegam a questionar se o sábado que se guarda hoje é o mesmo sábado mencionado na Bíblia. No entanto, o pastor Arilton trará uma explicação detalhada e profundamente fundamentada, mostrando que, mesmo com essas mudanças ao longo do tempo, o ciclo semanal não foi alterado. Assista até o final para entender cada aspecto e a fundamentação sobre esse tema e deixe seu comentário sobre esse assunto. Vamos ao vídeo. Fernanda? Então, pastor, eu já ouvi pessoas me falar da seguinte forma. No tempo da criação, o calendário não era como agora. Então, como eu sei que o sábado de hoje é o sábado daquela época que Deus instituiu que o sétimo dia seria o sábado? Porque eu já ouvi falar, inclusive, que alguns falam, que o tempo que Jesus ressuscitou não foi 3 dias literais, porque o tempo não é igual naquela época. Então, assim, essa questão de calendário, de o dia ter 24 horas, como a gente vê hoje, era assim nessa época? Ok. O dia ter 24 horas sempre foi assim, né? E nós vamos ler um texto que vai nos ajudar. Agora, falando um pouquinho que você falou a respeito da questão da semana, né? Se estamos guardando o mesmo sábado ou não, dê uma olhadinha aí para Gênesis no capítulo 1 mesmo. Olha comigo o verso 14 de Gênesis 1. Gênesis 1, 14. Deixa eu ver se é o 14 mesmo. Depois disso, ou disse também Deus, certo? Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o quê? O dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Os luzeiros que Deus colocou no céu, eles serviriam para quê? Olha o que diz o texto: sinais, estações, dias e anos. Por que eles serviriam para sinais? Vamos para Lucas 21 e Mateus 24. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e esses sinais vão anunciar a brevidade do Filho do Homem. Então, os astros que Deus criou no 4º dia da criação, Deus já havia dito no 1º capítulo de Gênesis de que um dia eles seriam usados para sinais. Não só para anunciar a vinda do Filho do Homem, mas sinais para a cura do rei Ezequias, quando o sol retrocedeu 8 graus ou 10 graus. Sinais na luta do povo de Israel nos dias de Josué, quando o sol parou. Então, os astros sendo usados como sinais. Agora, eles também seriam usados para governar as estações. Nós temos 4 estações no ano. No mundo inteiro é assim. Agora, por que você tem o verão? É o momento em que a Terra está mais próxima do Sol. Por que você tem o inverno? É quando a Terra está mais longe do Sol. E quando é que vem a primavera e o outono? São os 2 solstícios, quando eles estão no estágio intermediário. Então, os astros governam as estações, mas eles também governam os dias e anos. Como que o Sol governa o dia? É porque a Terra dá uma volta em torno do seu eixo imaginário e nós temos 12 horas de frente para o Sol, que é o dia, e 12 horas a face da Terra está voltada contra o Sol, é a noite. Então o dia sempre teve 24 horas. Agora, por que nós temos o governo dos anos também? Porque é a volta que a Terra vai fazer em volta do Sol. E para isso ela demora 365 dias. Então nós chamamos esses movimentos de rotação, o dia,
e translação, o ano. Agora, cadê o ciclo semanal? Que astro Deus pôs para governar a semana? Nenhum. Sabe por quê? Porque Deus, em sua onisciência, sabia que o sol pararia, que o sol voltaria, e isso tudo influiria num dia, tornando o dia maior ou menor, mas o mesmo dia. Agora você não encontra nenhum astro governando a semana, porque Deus não deixou para nada que Ele criou o governar a semana. Ele governa a semana com o sábado. Então, a cada 7 dias você tem um dia santo. E você pode estudar todos os calendários do mundo e você vai ver que o ciclo semanal nunca se perdeu. E se hoje nós estamos num dia da semana, o mundo inteiro celebra esse mesmo dia. E se você pegar o mundo ocidental, a principal mudança de calendário nossa aconteceu em 1582. Foi quando mudamos do calendário juliano para o gregoriano. Nessa mudança, 10 dias foram suprimidos da história. O dia 4 de outubro foi seguido pelo dia 15 de outubro. E esses 10 dias foram exterminados para que os solstícios coincidissem com as colheitas, que estava tendo um problema. Isso foi resolvido. Só que o dia 4 foi uma quarta-feira e o dia 15 foi uma quinta-feira. Suprimiu-se 10 dias do calendário, mas a semana permaneceu no seu mesmo ciclo. Da quarta foi para a quinta, foi para a sexta e foi para o sábado. É por isso que não existe nenhum estudo no mundo para dizer ou provar que o ciclo semanal se perdeu em algum momento da história. Você pode ter um dia mais longo ou um dia mais curto, você pode ter um ano que foi alterado, 10 dias que foram suprimidos, mas toda segunda-feira foi seguida por uma terça, que foi por uma quarta, que foi por uma quinta. É por isso que o sábado que a gente guarda hoje é o mesmo sábado de 7, desde a criação, há 6.000 anos atrás. E você não encontra prova científica do contrário. Não é belo isso? Olá pessoal, eu gostaria de complementar aqui as palavras que esse pastor falou, não beneficiando a sua narrativa, pois eu nunca vi uma narrativa tão fraca referente a calendário como a dele. Fico com pena dessa senhora que fez essa pergunta para ele e ele respondeu com uma baboseira dessa. Na realidade, fica provado de que ele nunca imaginou na sua mente o que seria o calendário lunisolar. Olha, eu quero dizer para todos vocês que muita gente tem falado do calendário de Júlio César. E eu vou alimentar as vossas mentes aqui dizendo para vocês que Júlio César não fez calendário. Pelo contrário, Júlio César abusou do calendário lunisolar. Fazendo o quê? Exato, enxertando seus deuses nos Yaurimiul, qual hoje é chamado de dia, né? Eles sempre foram pagãos, sempre adoraram astros no lugar do Altíssimo, tá? Essa nação é uma nação pecaminosa que adora deuses, tá? Porque até aí Ialro não é Deus, Ialro é Ialro, tá? O mantenedor do universo, o Criador, aquele que fez e faz todas as coisas apenas com um haja. A única coisa que ele não fez com um haja foi nós. Ele fez com as mãos dele, tá? E nos aperfeiçoou. Bom, mas o assunto aqui é calendário. Eu quero dizer para vocês que o caríssimo pastor está equivocado, mas pelo crédito que ele tem de ser um teólogo, tá? As pessoas ficam olhando calado e ninguém dá um pitaco sequer. Primeiro, coitados, porque eles não têm noção. Eles estão ali confiantes que o pastor tem a sabedoria capaz de trazer para eles a emeitiúl, quer dizer, a verdade. Todavia, o pastor está mais perdido que segue em tiroteio. Referente a calendário, coitado. Nunca vi uma aberração maior do que essa. A pergunta que a moça fez para ele, a resposta está lá em Daniel 7:25. Esse texto é lido demais dentro da Igreja Adventista. Porém, ninguém sabe o significado.
O que diz o texto é que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei. Tá? Um outro verso, se não me engano, no capítulo 8, o profeta diz que o que ele fez, ele prosperou. Mas por que ele prosperou? Isso aqui é uma longa história que nós vamos ter que contar para você. Aqui e acolá nós vamos pontuar e nós vamos levar mais na base da narrativa verdadeira, que é exatamente que eu não fico do lado dessa narrativa de Gregório. Eu fico do lado do profeta Dayanu, tá? 7:25. Se o profeta diz que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei, por que eu vou acreditar numa narrativa que vem de um pagão mentiroso? Jamais. Então eu quero dizer para vocês que vão ouvir esse material que Gregório não passa de um narrador. Exato. Mentiroso. Porque o calendário ele nunca mexeu com o calendário de Júlio César, porque Júlio César não fez calendário. Simplesmente Júlio César impregnou o calendário lunisolar. Imagina você que eles adorando Saturno. Saturno é um astro, sabemos disso, ele está em órbita. Mas eles o adoravam como se ele fosse o deus deles. Mas não era só Saturno que eles adoravam, não. Eles adoravam Júpiter, né, que na época não tinha J, era só Y, né? E Júpiter, eles adoravam o Sol, adoravam como o deus Sol, tá? O deus Ra. E entre isso, outros e outros deuses. Sempre eles foram idólatras. Então, eles queriam muito que os Yahudins, qual hoje são chamados de judeu, aderissem também à adoração aos seus deuses. O que foi que Júlio César fez? Júlio César colocou exatamente, eu vou falar no popular, tá? O dia em que os Yahudins guardavam o Shebolial, não era sábado, tá bom? Sábado deriva do deus Saturno, mas Shebi Volial, esse deriva de Ialgo. Shebi significa o sétimo, e Ialgo é o nome do Criador, seu nome está dentro da sua criação. Então o que acontece? Simplesmente o imperador colocou para que todos adorassem de forma direta ou indireta o próprio Saturno, tá? E assim mesmo os Yahudins, fazendo a sua exaltação a Ialgo no sétimo Yarmiul, chamado sétimo dia hoje, parecia que eles estavam adorando o mesmo Deus, exato, Deus Saturno, porque era em cima do Shebolial. Eles fizeram também uma festa chamada Saturnália, uma festa comemorativa. Ela começava praticamente antes do dia 25 e ela se concluía em cima do Shebolial, tá? Isso nos prova que não era um calendário individual, mas sim, eles se conduziam pelo mesmo calendário lunisolar, com o propósito de que fizesse uma reversão nos Yahudins, que eles adorassem seus deuses. Mas eles adoravam outros deuses também. No primeiro dia da semana, eles adoravam o sol, tá? Isso no inglês chama-se Sunday. Então, queridos, a narrativa do pastor está fora de ética, tá? Que pena essas pessoas que ouviram ele simplesmente ou acreditaram ou calaram a boca porque não tem como comentar, não tem como repudiar essa atitude mentirosa. Mas eu gostaria muito de estar numa aula dessa, não porque eu sou um sábio, mas porque Yahweh me capacitou a conhecer esse assunto e outros assuntos para não deixar-me ser engodado por tais mentiras, tá? Anda longe o raciocínio dele aí. O raciocínio dele realmente é um raciocínio dos imperadores. É uma mentira vindo da boca do Papa Gregório XIII. Até porque quem fez a modificação do calendário em 1582 não foi César, não. César os imperadores, né? Mas sim o Papa Gregório XIII, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês também. O nome Deus, ele não é um nome, ele é um título. Ele está impregnado de certa forma com esse nome aqui, Deus divino, tá? E esse nome, que não é nome, é um título, os imperadores receberam ele e se denominaram como deuses e também colocaram esse título
nos seus astros que eles os adoravam. Então por isso vem o nome Deus. Você vai lá para o primeiro mandamento e você encontra Yahweh dizendo: não terá deuses diante de mim. Mas o que eles fizeram lá foi uma barbaridade. Eles mudaram a forma da expressão, colocando não terá outros. Veja bem que se você insistir com essa questão de outros, você está comparando Yahweh, o nosso Criador e mantenedor de todo o universo. Você está comparando ele com Deus. Deus não é nome, é um título, tá? Não dá direito à propriedade alguma. Simplesmente a letra D de Deus, ela também deriva para diabo, dia, e assim consecutivamente. Divino, né? E assim nós precisamos entender cuidadosamente para não quebrar os mandamentos de Yahweh, tá? Qual foi o objetivo do Papa Gregório XIII? Entrar no mandamento de Yahweh, tentando destruí-lo. Porque os imperadores usados por Hassatã, outra coisa, no tempo dos imperadores não era catolicismo não, tá? Por favor. Era espiritismo sanguinário. Eles mataram nossos irmãos em 6 períodos, tá? Do grupo que Yahushua fundou lá em Yerushalayim. Então veja bem, muita gente se confunde. Não se confunda, pois o catolicismo não existiu até 1929. Eu vou explicar para você aqui. Então vamos lá. Esse calendário chamado calendário lunisolar, ele é perfeito. Ele não precisa que o homem meta a mão para organizar, seja lá o que for, pois aquele que fez, o fez perfeito, para que nós, pecadores aqui nesse planeta, por um período de 6.000 anos, ao perdermos o seu resplendor lá do Éden, vivêssemos por essa luz lunar e solar, tá bom? Esse é o objetivo de Yahweh ter criado os luzeiros. Do contrário, se ele quisesse nos castigar, teria nos deixado viver aqui em trevas, assim como Satanás e seus anjos estavam em trevas. Eles poderiam sair, sim, poderiam sair, andar no universo, ir para onde eles quisessem, mas nós não íamos poder, porque nós somos carne e caímos no pecado. Nós não tínhamos a capacidade que tinha Satanás e seus anjos. E assim o que aconteceu? Yahweh bondosamente criou esse calendário que faz uma regência para nossa vida aqui por 6.000 anos. Falar de calendário com desdenho, com falta de conhecimento, como esse pastor está falando, realmente é uma pessoa que não tem a mínima noção do que é a Emetiur, quer dizer, a verdade. Sinto muito por ele. Quem sabe um dia a gente senta de testa para estudar esse assunto, pois esse assunto é muito especial. O calendário lunisolar, a palavra solar vem do sol, né? Essa palavra é pagã também, porque você vê que lá ele fala luzeiro. Luzeiro não deriva para solar, da letra S, já é paganismo. E a lua. Mas vamos falar nessa linguagem por enquanto, para você entender melhor. O sol, ele simplesmente é incomparável. E Yahweh criou ele baseado exatamente no seu resplendor. É claro que ele não tem o resplendor de Yahweh, mas ele criou ele baseado nisso. E colocou como luzeiro maior. Ele aperfeiçoou o planeta que até ali estava sem forma e vazio. E deu a forma redonda também, assim como deu ao Sol. Ele criou também um prisma chamado de lua, que vem de luzeiro também, porque tem um L, né? Eu até estava meio duvidoso, mas quando eu fui para a derivação de letra, bate. Então, ele criou dessa forma e colocou eles em órbita, de forma que o círculo, não do Sol nem da Lua, deixa eu dizer para vocês, a Lua e o Sol, eles estão parados em órbita. Eles não se locomovem para lugar nenhum, como ele falou aí, tá? O que faz exatamente uma mudança é o planeta que circula entre os dois. Isso é fato, tá? Agora é preciso estudar para entender, porque falar é fácil, entender é difícil, tá? Esse planeta, ele se locomove entre o Sol e a Lua.
De que forma? De forma que ele gera 30 fisionomias para a Lua, com a sombra do planeta em cima dela. Por quê? Porque a Lua é um prisma, é inanimado, não tem luz própria, certo? E quem ilumina ela e as estrelas é exatamente o Sol. O resplendor do Sol, mediante o planeta vai liberando à frente da Lua, os raios do Sol vai pegando no prisma e ela vai brilhando, tá bom? É a luz que você vê, a luz que vem do Sol. Esse luzeiro menor é alimentado pelo Sol, formando assim duas energias, uma positiva e a outra negativa. Quem trabalha com eletricidade, como eu sou profissional na área, sabe muito bem o que é o efeito de um positivo junto com o negativo. Ele acende a lâmpada, ele gera qualquer elemento de motor, de rotação e etc. Então, queridos, para estudar isso aqui precisa ter uma boa noção, uma boa comunhão em primeiro lugar com Yahushua, tá? Para não falar besteira. Porque muitas pessoas nem entendem, nem aceitam e muito menos têm a noção de que sem sol e sem lua aqui para nós seres humanos pecaminosos seria o fim. Não temos como viver aqui sem esses luzeiros. Agora, quando você vai estudar essa ciência, você só se maravilha, sabe por quê? Porque o caminho do Sol é muito importante. Eu tive em Macapá, lá em Macapá tem o Marco Zero. O que é isso? Bom, lá está exatamente chamado Zerão. Eu tive lá em cima, tá? Posso afirmar que algo me permitiu estar ali para hoje eu poder falar. O Marco Zero, ele marca exatamente o nascimento do Sol, tá? E ali ele tem mudanças sim, mas é mínima. Isso está exatamente na criação, já foi deixado pelo próprio Yahu. Acontece muitos fenômenos na mudança que é feita não do Sol, mas do próprio planeta, tá? Exatamente, o Sol e a Lua estão numa órbita tranquilos e calmos. Inúmeras coisas são, digamos assim, pronunciadas com falsidade, porque não é verdade, tá? Inclusive aquela questão do cientista dizer que o planeta tem umas pedras tectônicas, né? Está no centro da Terra. Eu simplesmente, para matar a charada, eu pergunto quem foi o especialista que desceu até lá, exatamente, para aprovar que tem essas pedras tectônicas, que elas se movem, quem foi? Não tem resposta, tá? A outra questão é que daqui na Lua tem tantos milhões e milhões de quilômetros. Quem foi que foi lá medir? Quem foi? Não aparece também. A outra questão é, o homem foi na Lua, mas como que ele foi na Lua? Que explicação tem para se dar que um ser humano pôde entrar num elemento tão poderoso que ele tem uma energia negativa, que você pode pôr a mão no gelo por alguns momentos, você não vai demorar muito. O gelo ele queima muito mais do que o sol, do que o fogo, tá? A vantagem que tem é que o gelo ele não deixa as sequelas, né? E apenas esfria, mas você não aguenta muito tempo. Então, quem foi o autismo, ou seja, quem foi o especialista aqui que preparou uma máquina que tivesse um motor capacitado para ter rotação diante de um ser que da altitude que ele está, ele consegue congelar o Polo Norte, o Polo Sul e até outras pequenas regiões. Quem é o cidadão que vai dizer para mim que houve um confeccionista que confeccionou uma roupa que desse a capacidade do homem dentro dessa roupa, isso, não sentir um grau negativo com tanta intensidade a ponto de congelar ele e até quebrar em pedaços? Quem foi o artista? Quem foi? Tá? Esse seria o primeiro, como diz o figurinista, sei lá, que ia apresentar uma roupa tão eficaz. Então qual foi o criador de automóveis que criou um motor capacitado para ter rotação para chegar lá na Lua? Quem foi o outro que fabricou o óleo que desse capacidade de lubrificação sem ser
enrijecido, ou seja, congelado. Conta para mim, tá? Então é fácil você até dizer que vai na Lua, porque, veja bem, a Lua é friinha, bacana, tudo bem. Aqui de longe, você contempla ela, Lua dos Namorados, uma coisa linda, maravilhosa. Mas, queridos, o resplendor dela vem do Sol, tá? Agora, o cara diz que daqui no Sol tem milhões e milhões de quilômetros. Eu pergunto de novo, quem foi o esperto que conseguiu chegar lá perto do Sol, medindo exatamente essa capacidade, tá? Olha, são muitos porquês, são muitas mentiras que hoje o homem lança, exatamente, engodando a mente das pessoas. Não se iluda, de Ialro não se zomba. Ele diz que se tu subir, ele te derruba. Se tu descer as profundezas do oceano, ele ordena que a fera te pegue lá. Então eu pergunto, quem foi que desceu para ver as placas tectônicas? Quem foi que subiu para medir os milhões e milhões de quilômetros, como eles falam? Queridos, só uma mente inspirada por Ialro para saber ter uma pequena noção das coisas a qual ele criou. Ele só dá suas emeitiúras, suas verdades no popular, para os seus pequeninos. Foi ele que disse isso. Então, eu quero dizer para você, para explicar o mínimo do calendário lunisolar, a pessoa tem que ter, em primeiro lugar, uma linda comunhão com Yahushua. Yahushua, Homer Hushihai, né? É o primogênito de Yahushai, Yahu é vida. Então, veja bem, aí você diz assim, mas você é um deles? É claro que sou, se não fosse eu não estaria falando com essa capacidade que estou falando, porque eu faço o que eu posso, e o que eu não posso ele completa para mim, porque eu sou pecador, e eu admito para ele a todo instante. Eu não preciso me esbanjar ou me esnobar do que falo, porque o que falo vem dele. Tá? Então, queridos, Ialro é Ialro, ele nunca foi Deus. Tá? Então, quando colocar lá, não terá outros deuses diante de mim, fica exatamente a leve impressão de que Ialro, o Criador do Universo, é um Deus. Não, por favor, não se deixe iludir. Ali foi trocada exatamente a parte especial da, digamos assim, da expressão, não terá deuses diante de mim. Tá? Com poucas coisas, a Bíblia João Ferreira de Almeida foi exatamente transformada, tá, em muitas mentiras. Mas a maioria das pessoas não acreditam quando a gente fala, eles dizem que a gente é incrédulo, que não acredita na Bíblia, que é a palavra de Zeus e tal, nada a ver. O conselho que está na própria Bíblia é que não aumente nem um tio e nem um i, porém o homem meteu a mão e mudou sim. Quando você lê aquele texto lá de Mateus 5,17, você acredita que o homem não teria coragem de fazer isso porque está divertido. Todavia eu digo para vocês, meter a mão sim. Na mudança do hebraico paleoarcaico, aquele que foi perseguido para tirar exatamente a noção da emetiúl, quer dizer, da verdade pura, como é falada hoje, foi queimada, foi destruída. Outra Bíblia foi confeccionada. Mas o Apocalipse relata exatamente de duas testemunhas vestidas de pano de saco. Você sabe o que significa essas testemunhas vestidas de pano de saco? Exatamente, humilhada. Duas Bíblias no hebraico paleoarcaico estão humilhadas, presas numa roldoma de vidro. Você pode vê-la sim, mas não pode folhear. Uma no Vaticano, outra na sede mundial do protestantismo luterano, lá em Silver Spring, tá? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, eu estou aqui para explicar para vocês sobre o calendário. Gostaria que essa senhora que fez essa pergunta para esse caríssimo pastor encontrasse comigo um dia para nós estudar o calendário. O calendário lunisolar é uma das coisas mais bonitas que nós temos aqui. Ele está substituindo exatamente a nossa Rai, quer dizer, a nossa vida dada por Ialro. Quando nós perdemos o resplendor de Ialro lá no Éden, ele nos deu, ele preparou isso aqui.
Outra coisa diz assim, o calendário foi criado na criação. Criação de quê, meu querido? Tem que ter noção para saber explicar. O calendário já foi criado 4.000 anos depois que o homem estava no Éden com a sua esposa, Ava, né? Pois é. Isso nós precisamos ter noção e ter a sabedoria dada por Ialro para entender. Quando se diz criação, dificilmente as pessoas têm noção de como foi a criação, de onde ele estava criando. Porque lá fala do sétimo, no popular, sétimo dia. E criou o Deus, né? O Shoal-Mayal, a terra e tal. E no sétimo dia descansou. Sim, mas vamos apresentar como foi essa criação, aonde ele estava, de que forma. Exatamente, porque o planeta Terra, segundo Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que no princípio a Terra estava sem forma e vazia. Isso aqui já prova que ele não estava dentro no planeta que estava sem forma e vazio e em trevas. Já pensou? Ainda diz que havia água. A água em profecia seria povo, nações e língua. Nesse caso não era, pois não tinha nada lá. Mas como esse planeta estava sendo criado, para ele colocar a criação dele, o homem, ele precisou fazer um arranjo. Sabe por quê? Porque houve peleja lá no Shoal-Mayal, que eles chamam de céu. Tá? Satanás se levantou-se contra Ialro e derrubou a terça parte dos querubins. E essa terça parte, hoje nós podemos identificar ela como 144.000. Essa é a morada que está lá no Shoal-Mayal, chamada Yahu-Shoaleim, a cidade que eles dizem que é santa. Santa não, santo vem de Satanás. Santo é a criatividade do Papa, é o Papa que canoniza. Só vira santo quem é canonizado pelos papas. Então, essa cidade foi criada para ser a capital do novo, o novo mundo, quer dizer, o novo planeta, o sétimo planeta. Tá? Ialro criou ela para que elas descesse para cá para o planeta. Mas antes disso acontecer, Satanás morava dentro dela com seus anjos, que viraram anjo porque viraram de demônio. Lá seria querubins. Ele conseguiu exatamente enganar a terça parte. Aí você diz, mas a terça parte, será que é o total de querubim que tinha no Shoal-Mayal? Se é 144.000, é claro que você vai querer fazer uma matemática e achar que era só 144.000. Né? Que 144.000 vezes 3. Porque a terça parte é uma divisão de 3, né? Não, queridos. A terça parte seria uma parte que desceria para habitar aqui no planeta Terra, coordenado por Yahushua, tá? O primogênito de Ialro. Mas aí o diabo meteu o focinho no meio e aí a gente conta de outra vez, porque o assunto que eu quero aqui é falar sobre essa questão do calendário. Então Ialro cria o Éden. Quando ele criou o Éden? Qual foi o Yaurmiú no dia em que estão dizendo que está na Feira de Almeida dizendo que ele criou o homem? No 6º dia. Agora, se você vai para a profecia, você vai encontrar um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso quer dizer que a cada 1000 anos ele tinha criado o quê? Um mundo diferente. No 6º ele criou o homem para colocar o homem no 7º. Mas houve a peleja no Shoal-Mayal. Tá bom? E aí houve a necessidade dele colocar aqueles anjos caídos em algum lugar. Para isso ele tomou emprestado de nós, o planeta Terra, criou da banda do Oriente um Éden. Não tinha jardim não, jardim é exatamente uma palavra profana, porque a letra J só veio acontecer no nosso tempo em 1582, tá? Já da terceira parte. Então, o que acontece? Ele tomou emprestado e ali colocou o homem que ele fez. Mas lá no planeta Terra ele colocou Satanás e seus anjos. E o planeta estava sem forma e vazio. Imagina você como não era balbúrdia nesse planeta escuro, com trevas e 144.000 anjos de demônio habitando nele. Queridos, não foi muito tarde, porque o inimigo também foi liberado para entrar exatamente lá no Éden.
E como estávamos na mesma órbita, ficou bem fácil para ele conseguir, enganar nossa mãe Ava. Não foi difícil. Usou apenas uma serpente com ventriloquismo e assim ele conseguiu fazer ela se tornar desobediente a nosso Ialro. Comeu do fruto do qual ele disse: não coma, porque se tu comer tu morre. Ele não podia pegar na mão dela e tomar o fruto. Será que ele não viu? Ele viu sim. Mas assim ele tiraria o livre-arbítrio de cada um de nós. Queridos, a criação dos luzeiros foi exatamente uma necessidade por a bondade de Ialro para nós. Se ele não nos levasse a sério, não tivesse piedade de nós, simplesmente ele teria nos expulso para ser destruído dentro do planeta Terra, tá? Assim como se bota comida para porco, ali nós seríamos exatamente espedaçados pelos demônios. Mas em sua bondade, o que foi que ele fez? Ele criou os luzeiros. É aqui que começa a história. O plano de Ialro não pode ser frustrado, porque esse plano foi exatamente para uma semana profética de 6.000 anos. Deu para entender, queridos? Ninguém frustra esses planos. Embora Satanás esteja por trás tentando nos engodar com seus ensinos errôneos, por pessoas ignorantes que não têm conhecimento, mesmo assim se determinam a querer ser professores e ensinadores, tá? Ialro nunca coordenou eles, nunca ordenou eles aí sair falando essas heresias, não. Então, caríssimos, ali começou a história do calendário. Você quer entender melhor? Veja bem. Ele criou o luzeiro maior para a parte chamada Yawmiul, que eles hoje colocaram dia. E eu já adianto para você que dia é uma abreviação do nome do diabo, tá? Por o Yawmiul. E o luzeiro menor para a noite chamada trevas. E aí acrescentou as estrelas, o caminho do mar. Então veja bem, Ialro, em sua bondade, preparou um planeta que estava sem forma e vazio, deu forma redonda a ele, criou o luzeiro maior, tá? Como redondo também, criou a lua redonda também, colocou em órbita de uma forma especial, aonde o círculo do planeta, tá? Faz exatamente 30 luas diferentes. Tem 2 luas executivas que são a nova e a cheia. Tem 2 intermediárias, a quarto crescente após a nova e a quarto minguante após a cheia. É assim que é regido esses luzeiros. E aí vem a questão, eu me lembro das palavras do pastor, sem saber explicar o que significa as estações. Cada estação dessa é super especial para nós, tá? Toda a regência desse planeta é exatamente através dessas estações. A escura 100%, olha, para você que sabe, pessoas que lutam com madeira, que faz o roçado, eles sabem tudo isso sobre a lua nova. Tem uma época que você não pode tirar madeira. Por quê? Porque ela fica propícia a ser devorada pelos os destruidores de madeira, tá? Vira só pó. Então, a pessoa que sabe o que é as estações de lua, ele sabe muito bem o tempo de fazer cada coisa, tá? Por exemplo, para quem planta, você não pode plantar em cima da lua cheia ou da quarto crescente, dependendo do seu objetivo. O que é que você quer? Flores? Se você quer flores, você vai ter que saber a regência para você ter muitas flores. Se você quer fruto, você vai ter que saber a regência para que a árvore que você plantou, ela seja uma árvore muito frutífera, carregue com abundância, tá? Assim também é o que planta o trigo, a cevada, o que planta o arroz, o feijão, tá? Ele tem que saber, tá, onde é que está a regência educativa dentro das 4 estações, porque elas regem tudo isso. O plantar, o germinar, o crescer, tá? O florescer e ao colocar o fruto, até mesmo a colheita. Quando é que eu posso colher o fruto? Dependendo do meu gosto. Se eu quero comer um fruto amadurecido no pé, eu vou deixar ele ficar maduro no pé.
Mas se eu quero comer um fruto que eu pego ele de vez, eu gosto de pegar ele de vez. Por quê? Porque quando ele amadurece, ele fica muito mais doce. Então veja bem, quem tem essa noção, ele não pode se deixar se levar por uma pessoa que não tem a mínima noção do que é um calendário. E que essa regência, ela é Rai, quer dizer, ela é vida. Por que Yahweh fez para nós esse calendário? Para suprir a necessidade do seu resplendor perante nós. Lá no Éden não precisava dormir, tá? Não tinha cansaço. Então viveríamos ali o tempo todo no resplendor de Yahweh. É o versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, né, o Bereshit, ele disse assim, e haja luz, mas aquela luz não era para o planeta Terra, aquela luz era para o Éden, tá? Era o seu próprio resplendor. Ele disse, haja aqui o meu resplendor, clarear o homem aqui, ele vai viver na minha presença. Mas quando o homem caiu em pecado, ele disse, vós sois agora filho do diabo, porque quer fazer a vontade dele. Ele é mentiroso e nunca se estabeleceu na Emetiúl, quer dizer, na verdade, tá? Porque ele é o pai da mentira. E Yahweh não aceita mentira, gente. Pode ter certeza disso. Então, a necessidade desse calendário é exatamente essa aqui. Ele é dividido em 3 etapas de 2000 anos, tá? No primeiro 2000 anos foi da entrada do homem no planeta até o dilúvio. Você quer saber quando fechou os 2000 anos? Exatamente, no dia que Noa desceu da arca. Ali começou exatamente o 2001. Exato. Já concluiu-se com o dilúvio ali. Quase ninguém sabe disso, tá? Então, continua a contagem. Essa contagem deveria vir do jeito que começou, 2001 até 2000, até 4000. Mas o que os homens fizeram? O diabo usou os homens também, pegou uma contagem de trás para frente. Tudo aquilo ali é confusão diabólica. Na segunda etapa de 2000 anos, eles começaram a contar o calendário contando de trás para frente. Mas Yahweh bondosamente tem nos mostrado, porque para ele tudo é na plenitude do tempo. E nós precisamos saber disso. Precisamos andar de acordo com a profecia. Eu não posso medir uma profecia em um calendário adulterado. Eu tenho que ter conhecimento desse adultério para poder explicar esse adultério. Eu não posso fazer um profeta de Yahweh de mentiroso, como o profeta Dayanu diz, olha, o homem do pecado vai mudar o tempo e a lei. E agora eu vou dizer que não, ninguém mexeu na semana. Mas o objetivo do diabo é exatamente ocultar o 4º mandamento. Porque o próprio Yahweh disse lá no livro de Hebreus, capítulo 4, do 1 ao 5, que não entrarão no meu descanso, embora tuas obras, quer dizer, os 6 mandamentos, tenha sido guardado desde a fundação do mundo. Todavia você não vai entrar no descanso por causa de quê? Do 7º Yaurmil, o 7º dia. Está escrito lá. E o diabo pega essa carona aqui exatamente para aproveitar. Vamos tirar o 4º mandamento, porque ele falou lá em Tiago 2,10, que quem guarda os 10 e tropeça em um é culpado de todos. E eu digo para vocês, queridos, alguém pode entrar no descanso de Yahweh, que é o 7º milênio? Alguém pode entrar sem guardar esse mandamento? Ele faz a função dos 4 da primeira pedra. Não podemos estar enganados, mas conscientizados disso. Se você não guardar o mandamento de Yahweh, que tem o nome dele dentro, tá? Que tem o nome, que tem o título, tem tudo. Isso está exatamente naquela súplica do Yahweh nosso, qual ele chama Pai Nosso. Quando você vai suplicar aquilo ali, eu não falo mais oração, porque a oração vem do Deus oro, sabe? Mas quando você vai fazer essa súplica, você vai estar exatamente confessando a Yahweh que você está guardando seus mandamentos, em especial o 4º, porque você chama atenção no primeiro passo. Yahweh nosso que está no Shoal Mayal, eu estou honrando o teu nome. Como é que você honra o nome de Yahweh? Vai lá em Al-Hanan, João 14,15, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Agora imagina, você busca a atenção de Yahweh para mentir para ele? Isso é triste. Olha, queridos, não é à toa que o mundo jaz no maligno. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou voltar com esse assunto para explicar exatamente sobre o calendário lunisolar. Esse calendário que foi preparado para uma regência de 6.000 anos,
Aí ele diz, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Estou falando no popular. Seria um iaumiul, tá? Então, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo está fazendo tudo para que eu e você percamos a nossa salvação por uma desobediência, por uma questão de não valorizar a palavra do Altíssimo, por nos deixar levar por certos ensinadores mentirosos. É isso que Yahweh não permite.